Exatamente. Então, essa semana, nós falamos na classe de alunos sobre um tema muito importante, que é mudança e comportamento. E por ter sido um tema tão importante, hoje eu quero fazer um resumo e falar um pouquinho mais sobre esse tema, mudança e comportamento. Por quê? Porque todos nós desejamos mudar, muitas vezes, um comportamento, uma atitude, uma situação na nossa vida. E as mudanças, elas são muito importantes, porque mudanças certas, sábias, geram resultados para a nossa vida. Então, algo que nós precisamos sempre pensar é que quando algo não dá certo em nossa vida, acredite, você está repetindo padrões. É isso mesmo. Quando algo não dá certo e você faz várias vezes, preste atenção, você está repetindo um padrão errado. É como pegar uma receita e, em algum momento, fazer a receita errada. Então, ela vai dar errado. Então, onde nós repetimos padrões na nossa vida? Anotem aí. Muitas vezes repetimos padrões errados em relacionamentos, na família, na profissão, amizades e também no nosso financeiro. É isso mesmo. Então, em relacionamentos, família, profissão, amizades e muitas vezes no nosso financeiro. Para a mudança, então, acontecer, é necessário, anotem, mudar o padrão de pensamento. Não tem como acontecer uma mudança se primeiro você não mudar o seu padrão de pensamento, a sua mentalidade. Então, leve para a vida. Se você faz, faz algo de uma maneira e aquilo dá errado, dá errado, a receita está errada. O padrão está errado. Tem coisa aí para mudar. Agora, a grande pergunta dessa noite é: o que você não está contente na sua vida? Eu dei uma pausa. O que você não está contente na sua vida e deseja mudar? Certamente, se abrir aqui o som e for perguntar, e se cada um de nós abrirmos o nosso coração, sempre vai haver alguma coisa em que nós vamos falar: isso não está bom na minha vida, eu gostaria de ter uma mudança, eu quero uma mudança. Então, o que ajuda muito, lembre-se, boas escolhas. E anotem aí, escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Mudar apenas uma peça do jogo pode mudar a sua história. Já pararam para pensar nisso? Mudar muitas vezes uma peça do jogo pode mudar a sua história. Mas tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Não deseje mudar pessoas. A pessoa, ela só muda quando ela decide mudar. Quando você começa a incentivar uma pessoa a mudar, muitas vezes ela não encara a sua sugestão como algo bom. Muitas vezes ela acha, está me criticando, não vive a minha vida. Ela sempre vai colocar um defeito porque, na realidade, ela não quis mudar. E aqui no coração é que começa o desejo de mudança. Então, a sua mudança, e não, anotem aí, a sua cobrança pode influenciar o outro a mudar. Eu vou repetir porque isso é forte. A sua mudança e não a sua cobrança pode influenciar o outro a mudar. E a vida ela sempre vai apresentar sinais de onde nós precisamos mudar. Quando você não aprende uma lição, aquilo se repete muitas vezes na sua vida, até você aprender a lição. Ah, mas as pessoas, elas me enganam. Elas vão continuar te enganando até você aprender a lição.
Aprendeu a lição, aquilo acaba. A lição foi aprendida. Então, muitas vezes, as pessoas, elas aprendem as coisas da pior maneira possível. E qual é a pior maneira possível de aprender uma lição? É sofrendo, sofrendo. Existem algumas formas de aprender na vida. Uma delas é observando e outra forma é passando. Qual é o jeito que você quer aprender? Qual é o jeito que para você é mais fácil ou menos sofrido? Também, durante a semana, falando sobre comportamento e mudanças, nós falamos de uma filosofia muito interessante, que é a filosofia japonesa, onde tudo pode ser melhorado com pequenos ajustes. Às vezes, nós achamos que para algo dar certo, algo mudar, nós precisamos dar um passo grande. Está errado, muito errado. Nós conseguimos grandes resultados a partir de um pequeno passo, uma pequena decisão consciente. Numa estrada longa, você só vai chegar no fim dela se você der o primeiro passo. E muitas vezes a pessoa já quer estar no fim da estrada. E essa ansiedade faz ela desistir. Então, a dica, qual é a dica da noite? Melhore a cada dia. Vou dar um exemplo. Como que eu posso dar um pequeno passo? Vou citar o exemplo de emagrecer. Se a pessoa quer emagrecer, ela pode começar diminuindo o açúcar. Ela não precisa começar parando com tudo. Ela começa com o seu primeiro passo. Quando ela perde o seu primeiro quilo, muitas vezes ela vai desejar fazer um outro ajuste. E assim as coisas acontecem. Então, também nós citamos durante a semana sobre uma casa. Imagine que você deixa a casa hoje bagunçada. A semana que vem a casa bagunçada. Não estamos falando aqui da louça e da pia. Agora a gente aumentou a história, é a casa. Daí deixa um mês inteiro aquela casa bagunçada. Imagine a desordem que é. Eu lembro que na gotinha de sabedoria fala: imagine o ano inteiro aquela casa bagunçada. Pronto, não dá nem para se movimentar dentro dela. Então, uma coisa que nós não devemos nos esquecer, e isso é uma realidade, é que a casa bagunçada é mente desorganizada, mente bagunçada. É incrível como isso é verdade. E a dica da semana foi: comece arrumando a sua casa. E eu até dei uma dica que é selecionar 3 caixas. E eu sou um tipo de pessoa que quem me conhece intimamente sabe que se eu falar, eu vou fazer junto. Porque se eu não fizer junto, aquilo não vai funcionar para mim. Existem aquelas pessoas que falam assim: faça o que eu falo, não o que eu faço. Para mim não funciona assim. Eu gostaria de mostrar para vocês, no dia que eu gravei para vocês, selecione 3 caixas, eu selecionei as minhas 3. E eu já estou quase acabando a limpeza do primeiro cômodo, porque eu comecei no quarto. Então, sempre tem aquela roupa, por exemplo, eu estou esperando emagrecer os meus 5 quilos, e tá lá, 5 anos, 6 anos, não, essa daí vamos para frente. Tem sempre aquela coisa que, poxa, eu preciso soltar esse vestido ou ajustar ele, então vamos pôr para costureira. Ou tem aqueles papéis que eu não sei por quê, a gente olha e coloca lá na gaveta e deixa. Aí ele fica lá. Ele fica lá na permanência da casa 1 ano, 2 anos, aí quando você vê, você fala, puxa vida, nem sei por que que eu coloquei esse cartão, não sei por que eu coloquei esse papel. Então, essas coisinhas são as coisinhas que a gente tem que colocar na terceira caixa para jogar fora. Então, se você fizer isso, pode ter certeza, a sua casa vai ficar mais livre, a sua casa vai ficar mais leve e muito mais fácil de cuidar. Eu me lembro uma vez, uma pessoa estava com dificuldade de fazer vários afazeres da vida, inclusive cuidar da espiritualidade dela. E aí um amigo chegou e falou assim: não, deve ter coisa errada, não tem alguma coisa que você poderia ajustar? E na conversa,
pasmem, ela contou que o tempo dela, meu Deus, era tomado porque ela gostava daqueles, é tipo bebelô, aquelas coisinhas, enfeitinho, ela tinha mais de 300. E ela é uma pessoa extremamente limpa. E toda semana ela passava horas e horas ali limpando, aquilo consumia o tempo dela. Aí a pessoa deu a grande dica, né? Que não é grande, né? Dá fim nisso daí, doa, joga fora, que você vai ver que você vai controlar melhor o tempo. Pronto, resolvida a questão. Então, às vezes, tem coisas que nós precisamos fazer pequenos ajustes e para facilitar a nossa vida, a nossa casa é um lugar que muitas vezes precisamos ajustar. Por quê? Vamos dizer assim, cada coisa no seu devido lugar, você vai evitar perder tempo. Imagine que você nunca sabe onde coloca a chave. E aí você precisa da chave, não sei onde está. Daí você está com pressa. Aí uma coisa que vai durar um segundo, às vezes dura uma hora, você perdeu uma hora. Então, casa arrumada, vida arrumada. Levem isso para a vida. Deixem a casa mais suave. Então, eu também gostaria de falar que existem pessoas que são acumuladoras. Não façam isso. Deixem tudo mais simples. Isso vai fazer muito bem para a sua mente. Tenham coisas que vocês realmente vão usar para a vida. E não poderia esquecer hoje de falar com vocês que é muito importante, quem já fez o treinamento conosco sabe, cuidar das 7 áreas da sua vida. Vocês lembram quais são as 7 áreas da vida? Lembra? Tem algumas pessoas balançando a cabeça que lembram. Quem não lembra, ou quem está aqui pela primeira vez, anotem aí. Primeira área, espiritual. Segunda área, emocional. Terceira área, área física, físico. Quarta área, financeiro. Quinta área, o profissional. Sexta área, saúde. Sétima área, social. Então, ó, espiritual, emocional, físico, financeiro, profissional, saúde e social. Seria muito importante, eu faço isso. Pega um lembrete, um papel e deixa em algum lugar visível. E sempre olhe para ver se a sua vida está equilibrada nas 7 áreas. Por quê? Veja bem, a espiritualidade, por exemplo, ela é muito importante e essencial porque nós fomos feitos por um ser espiritual e precisamos ter conexão com o Criador. O lado emocional abalado, preste atenção, vai derrubar todas as outras áreas da sua vida. Tem pessoas que acham que não tem espiritualidade porque está fragilizado o lado emocional. Quando a pessoa consegue equilibrar o lado emocional, todas as áreas da vida se levantam, os pilares se levantam. Outra área também da vida, tem que tomar cuidado com o físico. O físico é importante para manter a sua saúde em dia. E a área profissional vai dar habilidade para você cuidar e equilibrar do seu financeiro. E se hoje o seu financeiro não está como você quer, comece a fazer pequenos ajustes. Coloque a sua mente para funcionar. A sua mente, ela vai te dar respostas. E cuide também do seu social. Nós não fomos feitos, como Luiz Fernando falou, para vivermos sozinhos. Não fomos feitos numa ilha para viver só eu e eu mesma. Agora, existe uma grande diferença. Nós podemos, lembrem bem e anotem aí, gostar da solitude, mas não devemos viciar na solidão. Olha como é sério e diferente. Você pode gostar da sua própria companhia, mas não deve viciar na solidão, porque nós não fomos criados dessa maneira. Existe uma grande diferença e cada
hora é sua hora, cada tempo o seu tempo, mas é muito importante também se associar. Mas é importante também lembrar de se associar com as pessoas certas. Sempre é falado nos treinamentos, porque pessoas, elas têm sim o poder de influenciar as outras. Pessoas têm o poder de influenciar outras. Então, a minha pergunta para vocês é: com que tipo de pessoas vocês estão se associando ainda? Ou quem está chegando agora, hoje, aqui conosco? Com quem você se associa? Essa é uma pergunta importante que, vez por outra, você precisa avaliar na sua vida. Existem os amigos âncoras. Alguém pode me falar? Eu não gosto de falar sozinha tanto tempo. Para que serve uma âncora? Quem gostaria de responder essa pergunta, que não é tão difícil? A âncora, ela serve para fazer o quê? Estou olhando aqui umas telinhas. Será que eu chamo a Cris? Será que eu chamo a Maria das Graças? Vamos lá. Cadê você? Pronto. Vou dar uma ajudinha aqui, ó. Pronto. Ativa o som. Não está saindo o seu som. Olha que som teimoso, ele não quer sair. Pronto. Consegui, eu tinha sumido. A âncora, quando o navio ele precisa ficar parado, então eles soltam um barco, ou o barco, né, para o navio ficar no lugar. Pronto. Definiu perfeitamente. Me deu até tosse, mas não foi por causa do seu comentário, não. É que a minha garganta também tá ruim. Então, olha só. A âncora faz parar. Não tenha amigos que desmotive você, que faça você parar igual um navio. Existe esse tipo, sim, de amigo que vai desmotivar você. Vou contar uma historinha só para que a gente possa entender. Um menino, ele viu um senhor com vários balões na mão. E daí, o menino disse: Senhor, senhor, o que que esse balão faz? Aí o senhor pegou uma tesoura e cortou o balão preto. Aí o balão subiu. Aí o menino olhou, falou assim: Olha, e esse balão branco? O que que ele faz? Aí o senhor pegou a tesoura, o balão subiu. Aí a criança perguntou: Esse balão vermelho aí, se você cortar, ele sobe também ou não? Aí o senhor cortou e então o balão subiu. E o senhor explicou para aquele menino. Ele falou assim: o que faz o balão subir, criancinha, não é a cor do balão, é o que está dentro do balão. E a gente sabe que é aquele gás, né, Hélio? Então, na realidade, não é a cor do balão, é o que está dentro. O que que eu estou querendo dizer para vocês? O que faz você evoluir, crescer, é aquilo que está dentro de você, dentro de você. Não deixe, não permita que pessoas negativas destruam você com alfinetadas. O que acontece se você cutucar um balão com alfinete? Acaba a história do balão. Acaba a história do balão. Exatamente. Não deixe as pessoas destruir o seu potencial, tirar o seu gás, o seu ânimo, seus sonhos. Decida definitivamente ter as pessoas certas do seu lado. Esse ajuste, acreditem, mudará toda a história da sua vida. Esse não é um grande ajuste. Esse é um pequeno ajuste, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você começar a andar com pessoas negativas, sua mente, seu coração, seu ouvido vai se adaptar, porque nós somos seres adaptáveis.
Parem com isso. Escolham pessoas, escolham ambientes. Toda área das 7 áreas da nossa vida que você não cuida vai entrar em desequilíbrio e vai fazer você sofrer. Então, primeiro passo, hoje eu gostaria que vocês saíssem aqui desse treinamento, primeiro descobrindo qual é a sua insatisfação. Qual é a sua insatisfação? Respondam aí mentalmente. Estabeleça, depois de descobrir, um plano. Um plano. Porque só pensar não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É como se você mesmo fosse a sua própria âncora. Então, estabeleça um plano e determine um tempo para mudar. E como que nós podemos mudar? O autoconhecimento é muito importante para a nossa mudança. Também ler mais é muito importante para a nossa mudança. Realmente, escolher pessoas que sabem mais do que nós sabemos, porque nós sempre aprendemos, sempre. Muitas vezes nós aprendemos até com uma criança, quando nós estamos de coração aberto para aprender. Nós também devemos ter tanto cuidado, muito cuidado, com as pessoas que nós nos relacionamos. E não é errado ser seletivos. Quem gosta de ler a Bíblia, a palavra de Deus, sabe que, por exemplo, Jesus ele andava com os 12 apóstolos, mas ele revelou que João era o que ele mais amava. João era o que ele mais amava. Então, você pode sim ter mais conexão com certas pessoas. Não tem nada de errado nisso. A mudança leve para a vida. Precisa sim mudar a mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, você muda seus padrões e comportamentos. Pergunte agora para você: quanto você deseja crescer nas 7 áreas da sua vida? E para terminar esse treinamento, eu gostaria que vocês depois fizessem um exercício de 1 a 10. Quanto cada área da vida está equilibrada? De 1 a 10. Aquela que estiver menos equilibrada, comece a equilibrar por aí. Vocês estão comprometidos? Vamos colocar aqui, eu estou comprometida a avaliar também aos corações, muito bem. Estamos todos comprometidos, é isso aí. Então, agora, para finalizar, eu gostaria que vocês olhassem as anotações de vocês e me falassem do treinamento da parte do Luiz Fernando e do treinamento que acabamos de ter agora. O que que vocês tiraram de proveito? O que que vocês vão levar para a vida? Foi falado muita coisa aqui hoje, mas sempre tem um ponto que toca mais o nosso coração. Então, agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso. Podem olhar as anotações e colocar a mãozinha aí